Meu nome é Marco Aurélio, ninguém conhece a minha esposa, né? Pelo sorriso, né? A Rony vai, né? E, amados, nós quero agradecer ao Senhor e a toda a igreja que orou por nós durante essa visita lá em Moçambique, na África do Sul. E nós podemos chegar até aquele continente lá, porque é um propósito de Deus que colocou no coração da igreja. E graças às orações dos irmãos e às contribuições, é o que fez a gente colocar o pé naquela terra e poder ver a realidade mesmo, não ver as fotos como a gente vê mesmo, sentir o que eles sentem, viver, conhecer todas as necessidades deles e ver a verdadeira realidade. E ali a gente pôde ver toda a realidade. Tem ali realmente um povo sofrido. Nesse momento eles estão já há 2 meses sem chuva, está atrasado, é o período de plantação deles, e eles já dizem, por a chuva estar atrasada, a colheita vai ser mais curta, e significa que eles vão ter muita fome, e eles sabem que já vai morrer gente ano que vem por falta de comida. E realmente, para nós europeus, a gente consegue a comida porque nós vamos nos supermercados e conseguimos comprar, que são comidas importadas. Agora eles não, eles dependem daquelas bancas que ficam na rua, que eles mesmo plantam e mesmo vendem. Então vai falta para a população. É normal a gente chegar em alguns cultos, deparar pessoas que eles não falam, ficam quietos, durante 2, 3 dias, eles estão sem alimentação. É comum você ver eles desmaiar dentro da igreja. Esse é o nosso desafio que estamos lá. Ontem foi um dia maravilhoso, com a contribuição que nós ofertamos lá para 50 crianças órfãs, que está sendo cuidado pela igreja. Ontem foi a criança de 0 a 5 anos. Ontem foi a formatura dessas crianças. E o pastor veio agradecer que aquela formatura saiu, foi justamente por causa da contribuição que nós entregamos lá em nome da Shalom Comunidade Cristã. Uma salva de palmas ao nosso Senhor. Então vamos caminhar. Como eu disse, sou Marco Aurélio, sou carioca legítimo, estou aqui em Uberlândia e já indo para Moçambique. Ano que vem nós já estamos naquela terra. A minha história da minha família, a minha bisavó, ela foi escrava. Nós tínhamos até a carta de alforria, foi roubada há uns anos. Nós tínhamos essa prova. E eu vim falando para os pastores e para muitos amigos meus que eu estou voltando à minha origem. Quero retornar àquela cidade, àquele país, porque de lá saiu a minha origem. Eu quero fazer algo naquele lugar com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos lá. O seguinte, o que o Senhor nos trouxe nesse dia se chama o seguinte: porque perturba a minha alma. Porque perturba a minha alma. O salmista aqui, vamos ler o que vai dizer no Salmo 42, verso 4 e 5. Ele diz o seguinte no verso 4. Oh, que maravilha, hein? Vai me ajudar aqui, ó. Dentro de mim derrama a minha alma, ao lembrar de como eu ia com a multidão, guiando em procissão à casa de Deus, com brados de júbilo e louvor, uma multidão que festejava. Verso 5. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação que há na sua presença. Você vê aqui o salmista fazendo uma declaração. Ele estava no meio da multidão, mas ele se sentia incomodado. Uma coisa incomodou ele. A gente vê que ele era uma pessoa que buscava o Senhor, mas ele percebeu que algo estava errado na vida dele. E aquilo incomodou ele, porque ele viu a multidão adorando ao Senhor. Ele viu a multidão buscando a Deus. Ele estava no meio do povo. Mas ele percebeu algo na alma dele. Ele sentiu um diferencial naquilo ali. Eu observando esse teatro aqui, eu vi uma cena real lá.
em Moçambique, em Beira. Nós fomos pregar numa igreja, eu e a Rony Vainer. A igreja, irmão, cercada de madeira, não tem teto, não existe teto. Olha o nosso desafio, como Deus nos provou aquele dia. Fomos para o culto. Quando a gente está chegando na porta da igreja, começa a chover. Eu imaginei, meu Deus, é a tua glória. Eu prego. Não sei se o povo vem, mas tem que for para a cadeira vazia, eu prego. Mas eu creio no Senhor. Amado, começou a chegar o povo. Mesmo aquela chuva, o povo chegando, o pastor cantando, colocou um plástico em cima do teclado e ali cobriu a mesa de som com um plástico e o culto continuava. E o povo foi chegando. De repente a igreja estava cheia, estava lotada. Irmão, não tinha esqueci da chuva. Eu nem sei se eu me molhei, porque eu estava tanto na presença de Deus, porque eu nem me importei com a chuva. É contagiante o amor que eles têm em adorar o Senhor. Eles querem libertação, eles querem transformação. Eles chegam para nós e dizem, eu só quero uma coisa. O que é que tu quer? Eu quero é Deus. Eu quero é Deus. Eles não pedem por uma casa, eles não pedem por uma comida. A alma deles anseia o Senhor. Aí você vê aquela alegria, eles cantando, louvando. Na hora de entregar uma oferta, eles vêm numa alegria, mas eles cantam, mas eles vibram. Alguns não têm nem dinheiro, sabe o que eles trazem? Traz um pouco de arroz, traz um pouco de feijão. O que ele tiver, ele fala, eu preciso ofertar, eu preciso dizimar. Eles ficam incomodados. A alma deles suplica por isso. E às vezes, quando eu falei para vocês, essa chuva tremenda, e nós lá nessa chuva, de repente estava lá o pastor sentado, o Espírito Santo fala com ele, olha, tem um espia aqui dentro. E nós estávamos ministrando a palavra, o pastor levanta na primeira cadeira e vai lá no meio do povo. Chegou assim, apontou o dedo e falou assim, ó, levanta, eu sei quem tu és. Era o feiticeiro que dominava o bairro. E de repente ele levantou e falou, mas você sabia que eu estava aqui. E eu vim aqui para te desafiar mesmo, porque eu já perdi tudo com você nesse bairro. E hoje nós vamos definir isso aqui, se vai ficar eu ou se vai ficar você. Desse jeito, irmão, feiticeiro, dentro da igreja. E de repente ele virou e começou a apontar, ó, você, ó, se prostitui, você está na minha mão. Você não presta atenção no culto, está na minha mão. Desse jeito, irmão. Eu ia pregar, nós ficamos parados e ficou o pastor e ele começou indo de pessoa em pessoa. E avisando, isso que vocês viram aqui, nós vimos com nossos olhos. O feiticeiro que manda toda a região. Ele foi dentro da igreja, que lá eles fazem isso. Lá eles confrontam mesmo, eles vão dentro. O pastor tem que viver 21, de tempo inteiro em jejum e oração, porque senão não dá não. E sabe o que ele virou? E falou assim para o pastor, olha, eu tentei entrar no teu carro e não achei uma brecha. Tentei entrar na tua casa e não achei uma brecha. Tentei entrar no seu filho e não achei uma brecha. Por isso que eu vim aqui hoje. Me declarar que é eu e você agora. E a gente vê que a gente tem todas as oportunidades. Qualquer coisinha a gente deixa a nossa alma nos perturbar. É como eu falei aqui. O que perturba a alma de uma pessoa hoje? O que perturba uma alma hoje aqui nós no Brasil? O que é que está nos perturbando? Será que é a falta do dinheiro? É olhar para a crise e achar que não tem solução? Comigo não tem problema não. Com relacionamento também, às vezes, o relacionamento também vai mexer com a minha alma. Ah, eu perdi minha mãe, perdi meu pai, meu filho foi assassinado. Você não sabe a tragédia. Ei, você está deixando a sua alma ficar abatida. Você sabia que é uma estratégia? Nesse momento que você permite isso, é como diz a palavra lá em 1 Pedro 5,8, diz que ele está ao derredor, rugindo como um leão, procurando uma brecha.
Então, naquele momento da tua alma se encontra abatida, se encontra triste, ele quer entrar. Por isso que o salmista tinha essa preocupação. Ele estava preocupado porque ele tinha consciência que se continuasse daquele jeito, ele ia ser tragado por Satanás. É o que nós temos que trazer à nossa consciência. Como falou aqui no teatro sobre libertação. Aí eu disse, não preciso ser liberto. O quê, querido? Até eu preciso. Se a gente examinar, fazer um check-up, sempre baixar alguma coisa, que precisamos chegar diante de Deus, como um adorador e dizer, Senhor, eu estou aqui, sou tua matéria, sou teu fruto, estou a teu serviço, mas necessito que o Senhor me sonda, para que eu possa fazer melhor a tua obra, para que eu não possa ter brecha diante do adversário, para que a sua obra rompa. É necessário, porque o nosso adversário não brinca, ele não brinca de jeito nenhum. Sabe uma coisa também que pode estar perturbando a nossa alma, principalmente agora? A ausência de oração. A ausência de oração também traz isso. A oração é fortalecimento da nossa alma. Quando a gente fortalece o espírito, vem amortecer a carne. Amortecendo a carne, que nós somos fortalecidos para fazer. Você vai superar o cansaço, você vai superar o desânimo, você vai superar qualquer coisa. Agora, se você deixa de orar, você está com menos combustível, então você está mais fraco, você tem que racionar, você tem que economizar. Então entra preocupação, entra tudo na sua vida. É coisa que a gente nem percebe, porque o nosso dia a dia do cotidiano é muito agitado. Aqui está um fruto disso. Fui militar, dei baixa, depois fui ser funcionário público, que eu passei no concurso. Trabalhava tanto, irmão. Tive 3 empresas, empresa de vídeos, distribuidora. A gente comprava a cana, raspava e entregava para os chineses para fazer caldo de cana. E dizia que estava na igreja. Sabe? Corria, excelente dízimo, excelente oferta. Dava dízimo e oferta semanal. Nunca trabalhei com cheque, só dinheiro. Metia a mão no bolso assim, ó. Era assim, desse jeito. Ó. Chegava assim, eu não sabia nem o que tinha, só pegava, passava recebendo. Os funcionários me entregavam. E era desse jeito a minha vida. E um dia, eu cheguei para trabalhar nos Correios e achando que eu estava bem com a minha alma. Ia no culto, dizimava, ofertava, estou bem. Sou o cara. Bons carros, 4 carros na garagem. Essa era a minha vida. Funcionário público ganhando muito bem. Muito bem. Eu ganhava. E fora o que eu ganhava da empresa, era excelente. Todo mundo me procurava. Só vivia cheio assim, de gente atrás de mim, tudo. Mas Deus, como eu sempre falo, Ele tem uma corda no pé dele, e tem um rolo, e a outra ele amarra no nosso pé. E ele fica bem desse jeito, assim, sentadinho no trono dele, e deixa só ela desenrolando e deixando você ir. Vai, você está orando, Deus, maravilha, me dá casa, me dá carro, me dá isso, me dá aquela empresa, me dá aquilo, eu quero aquilo ali, Deus. E ele vai, toma. Diz lá em Lucas, né? O pobre Lázaro rico. Eu gosto daquele pedacinho quando o rico questiona e o Deus fala para ele, tudo que tu me pediu lá na terra, eu te dei. Aí, o que aconteceu? Chegando no serviço de manhã, me deu um branco. A secretária sentada, eu entrei, eu só lembro dos unidos, fazendo faculdade, megatrônica, último período, próximo para ser contratado pela Renault para trabalhar em robótica. Deu um branco. Fui para o hospital, fiquei 15 dias, não sabia nem falar o meu nome, era igual papagaio. Você tinha que chegar perto de mim, falar o meu nome, eu repetia. Daqui a 1 minuto eu não sabia falar mais o meu nome. Tudo que eu sabia, que eu aprendi na parte de megatrônica foi embora.
Dava aula de física, aula de inglês, subia. Hoje eu tenho um espinho, eu tenho uma sequela disso. Tenho dificuldade em algumas palavras, eu tenho dificuldade em falar em algumas coisas, escrever algumas coisas eu escrevo errado. Como passado um tempo, a minha mente é restaurada, eu volto e vem mais uma aprovação. Passo pela uma cirurgia na cervical e vejo que eu estava ficando tetraplégico. Vou para a cirurgia, entro na cirurgia e saio. O médico vem para de manhã me dar uma notícia. Mas quando ele chegou e viu meu pé mexendo, ele falou assim: essa noite ele passou aqui. Aí, ó. Milagre. Por que vão deixar a alma ficar nos dominando? Porque a gente vai deixar, se a gente tem um Deus poderoso. Nós fomos resgatados por Jesus, tão maravilhoso. Ele deu a vida e confiou em nós, porque ele falou: oh, vocês farão a obra maior do que a minha. Olha como nós estamos perdendo. Nós temos o melhor para a nossa vida e a gente fica botando a nossa mente envolvida em coisa que não é para se envolver. Precisamos envolver nela no Senhor. Precisou entrar num estágio desse, porque eu tinha uma promessa, eu tinha algo na minha vida. Em 97, mais ou menos, eu chegando numa oração, uma irmãzinha na frente aqui da igreja, sentada orando, no ciclo de oração, eu entrei, e ela falou assim: olha, eu vou te falar algumas coisas para você. Você vai passar por um deserto de quebrar palmeira. E não é de pouco tempo, não é de muitos anos. Mas depois Deus vai te erguer. E depois Ele vai te levar para um outro país chamado África do Sul. É lá que Ele vai te levar. Isso foi em 97, mais ou menos 98. Olha eu aí, pisando no continente africano com a minha esposa. Esse é Deus, uma salva de palmas para Ele. Esse é o nosso Deus. Você está entendendo? Porque tem uma promessa na sua vida e muitas vezes a sua alma começa a não acreditar na promessa e ela própria começa a lutar com você. Quando você fica numa situação igual o salmista, que pensa e vê a multidão e vê: não estou bem, peraí, eu preciso fazer alguma coisa. Você vê que o salmista, ele declara o que estava havendo uma multidão que festejava. Ele estava nesse meio, via a alegria do povo, porém o próprio mesmo, no meio da multidão, não a tinha. Às vezes, estamos vivendo esse momento, sem perceber. Rimos para as pessoas, falamos, se cumprimentamos, mas aqui dentro não há alegria. Não há verdadeira alegria. Mas a palavra nos exorta sobre alguma coisa. Se há comunhão e há um culto público, era momento de tanta alegria e louvor no templo do Antigo Testamento, quanto mais festivo deveria ser com o advento de Cristo e seu evangelho glorioso. Precisamos se alegrar com Cristo, como diz lá em Filipenses, capítulo 4, verso 4. Nos fala algo sobre nós, que diz o seguinte: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Filipenses nos dá essa alerta para você se alegrar. Por que você vai ficar triste? Se a palavra de Deus está falando, se alegra. Se o próprio Deus está dizendo alegra, Ele não pode falar tudo para você, mas está dizendo alegra porque Ele sabe o que tem preparado na frente para você. Ele sabe que você tem condições de sorrir, mas Ele sabe que você tem condições de tremular a bandeira da vitória. Ele está acreditando em você, mas nesse momento depende de você. Depende da tua atitude de ação, porque tudo está preparado para você. Diante de você vai um anjo, há Jesus intercedendo por você 24 horas. O que tu está querendo mais? A Bíblia diz: levanta, que eu preciso falar contigo. Deus não fala com ninguém caído, Ele manda primeiro levantar, depois Ele olha nos olhos, e levanta, te dá uma instrução e manda ir. Se você estiver fraco, Ele vem te dar pão e água.
te alimenta, manda você descansar, e depois Ele te chama de novo, e fala, vamos embora que a obra continua, e te dá uma direção. Por que não vamos deixar a nossa alma dominar a nós, para a gente perder a nossa salvação? E a salvação, irmão, eu vou deixar perder a salvação por causa da minha tristeza, por causa do dinheiro, por causa da minha circunstância que eu quero alcançar nesse mundo? O meu maior objetivo, irmão, é chegar à salvação, é na Nova Jerusalém. Aqui é só a consequência, aqui é só um sustento para eu viver, mas não é a minha eternidade. É isso que temos que começar a lembrar da salvação. O amor de Jesus na nossa vida. Como eu disse, eu sou grato ao Senhor, porque eu sou fruto. Se eu estou aqui pregando a palavra, porque assim Ele quis. Porque se não fosse, eu estava numa cama agora, deitado, dependendo de alguém dar uma comida para mim, e não fazendo a obra de Deus. Mas Ele viu que eu almejei, eu queria. Eu fiz igual o salmista, eu não posso, porque eu estou me perdendo. E um dia eu descendo a Serra das Araras, indo de São Paulo para o Rio de Janeiro. De repente Ele chegou, eu comecei a passar mal. Todos os meus carros eu dou nome. Aí eu estava no Isaac, que é uma picape muito linda, os outros me ofereciam qualquer dinheiro por ela, eu não vendia. Era o Isaac, eu falei, não posso vender o Isaac. Eu encostei, passando mal, ofegante, tanto trabalhar, tanto fazer, a alma estava fadigada. Ela estava farta por dinheiro, farta por tudo, mas vazio de Deus. E de repente Ele me fez uma pergunta: o que tu queres, Marco Aurélio? O que tu queres? Eu sozinho, Isaac, naquela rodovia parado no encostamento, o que tu queres? Eu fiquei em silêncio. Você quer o que você tem? Ou você me quer? Não preciso falar muito contigo. E eu parei, olhei, falei, se eu quero o Senhor. Liguei o carro, peguei o telefone, eu tinha uma pessoa que era o meu gerente, mandei ele até minha casa. Ele chegou lá em casa, mas você está me chamando na hora do trabalho, correndo, quero te comunicar algo. A partir de hoje, você nunca mais vai me ver dentro daquele depósito de cana, você não vai me ver nenhuma vez mais dentro daquela empresa, não quero saber do dinheiro que está lá na rua, tudo que está lá, você e os outros gerentes podem recolher. Eu quero que você comunique que a empresa agora é de todos os funcionários. Agora eu vou pegar o telefone, falar com os fornecedores que a empresa, a partir desse momento, não é mais minha. Ele falou, você está louco, cara? Tem um cara querendo te oferecer mais de 1 milhão na empresa, só num ponto que pega 97 pontos, 1 milhão, você não pega 1 milhão dele pelo menos. Eu falei, não quero. Quero nada. Quero nada. O que você quer? Eu falei, eu quero Jesus. Então, vendo essa situação, e quando você se encontra numa situação que está te sufocando, está mexendo com a tua alma, deixando ela perturbada, aí de repente vem uma pergunta na sua cabeça, na sua mente: como sair dessa situação? Sabe como? Você precisa se declarar para a sua própria alma e trazer a lembrança das grandes coisas que o Senhor já fez na sua vida. Você precisa lembrar a tua alma que você tem um Deus poderoso, que é o que construiu tudo você. Você precisa trazer a lembrança e começar a pensar das coisas que Deus já te deu. Por isso que precisamos, como diz Romanos 12, 2. Vamos ver lá o que está dizendo Romano, porque Deus nos fala aquilo. Romanos, capítulo 2, verso 12. Capítulo 12, verso 2, quer dizer. Vamos lá? Romanos, capítulo 12, verso 2. Aleluia. Diz o seguinte: e não vos conformei com este mundo,
mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa é a palavra. Olha a orientação que nós temos no nosso manual. No nosso manual de vida, para conseguir viver nessa terra, precisamos dela. Por isso que precisamos fazer TSD, ler a palavra, dobrar o joelho diante do Senhor, clamar. Se ainda não for suficiente, colocar a cara no pó. Botar a cara no pó e dizer: Senhor, eu preciso chegar na Nova Jerusalém, mas eu tenho obra para fazer nesse lugar. Ele falou: não nos conformei com essas coisas do mundo. E por que nós estamos querendo ficar agarrados a esse mundo? Às vezes tem que orar, não quer orar. Até em casa, a alma muitas vezes não quer mais orar. Ainda mais querer vir na igreja orar. Se em casa ela não quer mais. É o que o salmista estava sentindo. Porque o povo cantava, pulava de alegria. E ele estava naquela multidão sentindo o seguinte: olha, eu estou aqui, mas eu não sou real. Eu não sou real. Nós sabemos a nossa verdadeira realidade. Podemos esconder de todo mundo. Líderes, pastores, seja quem for. Psicólogos, médicos. Mas do Deus Todo-Poderoso não tem como. E o incrível que pareça que o Espírito Santo, nosso amigo, aquele que Jesus falou: eu vou para o Pai, mas vou pedir que envie um Consolador para que vocês não fiquem órfãos. Até a minha volta, Ele fala com você que Ele é seu amigo. Amigo, você não está bem. Melhora aí. Amigo, eu não estou ouvindo a sua voz. Amigo, você não está conversando com o Pai. Amigo, você não está conversando com Jesus. Amigo, você não está lendo a palavra. Olha só, a tua lamparina está com pouco azeite, você não tem um depósito. O depósito nosso, Senhor, do azeite, irmão, se chama oração. Oração, irmão. Seu próprio Jesus chegou e chamou os seus discípulos e falou: vamos orar. Ele próprio fazia tudo que sendo filho de Deus, mas ele ia orar, porque nós não podemos fazer a mesma coisa. É a alma perturbada, preocupada com tantas coisas. O que ela precisa mais se preocupar, ela não se preocupa, que é a salvação. Quero dizer para você, se estamos passando nessa situação, quero dizer algo para você: você não está morto ainda não, porque você tem um Jesus Cristo, nosso Salvador, Jesus de Nazaré, e Ele está com a mão assim, ó. Eu venci o mundo, vós também pode. É tempo de erguer a cabeça, deixar de olhar para baixo, levantar firme, olhar para frente. Ele diz: olha a nossa frente, olhar para o caminho, olhar para frente, que Jesus Cristo é o nosso alvo, e seguir firme, reerguer, se levantar, e em direção ao que o nosso Senhor quer. Mas essas batalhas nos levam a algumas circunstâncias. A nossa mente fica aquela guerra da mente, e o espírito fica assim, olhar para o lado e perderá o rumo e direção de andar no caminho. E olhando para trás, gastará o seu tempo com coisa a qual já passaram. E a tendência de nosso pensamento é só ver tragédia. Deste jeito, vai matar a sua alma. Cuide dela. Vou repetir novamente, para vocês guardar isso aí. Olhar para o lado e perderá o rumo e direção de andar no caminho. E olhar para trás, gastará o seu tempo com coisas as quais já passaram. E a tendência do nosso pensamento é só ver tragédia. Deste jeito, vai matar a sua alma.
cuide dela. Sabe por que você precisa cuidar dela? Senão você vai ficar doente. Vai te gerar doença. A doença vai trazer o quê? Preocupação, ansiedade. Daqui a pouco a pressão está alta. Daqui a pouco está com isso. É colesterol, é tudo. Aí você começa a comer demais e a diabetes tu vai lá para o alto. Consequência de quê? Doença da alma. Porque a alma está doente e ela começa a trazer consequência na sua carne, no estado físico. E Deus falou para o seguinte: cuida do tempo do Espírito Santo. Ele nos deu a ordem, cuida do tempo do Espírito Santo. E às vezes a gente não cuida. Amados, nessa caminhada, quase 30 anos, foi fácil não. Você imagina você ter uma vida que tinha. Você ia onde você queria, comprava o que você comprasse, e de repente você passa, e nesse período me dá essa doença, bato no NPS, você sabe o que é, né? Aí eu vou lá, faço a cirurgia, acontece o que acontece, achei que o negócio estava bom, agora já voltei a andar, estou bem. Vem a visão, dá glaucoma, perco a vista, vou perdendo a visão, já não conseguia mais dirigir. Vão me aposentam. A vida de aposentado, o primeiro ano é maravilha, mas vai passando o decorrer do tempo, ela não sobe não, só desce. Vou contar um negocinho aqui para vocês que eu aprendi na vida de aposentado. Vocês sabem por que eles dão 2% de aumento para o aposentado? 1%, 2%? Sabe por quê? Porque quando ele fala que vai dar 1% de aumento e 2%, você começa a falar. Aí você está falando, a maioria tem problema de pressão alta. Aí a pressão sobe, você morre. Aí é menos quem vai pagar. É o jeito que ele elimina a folha de pagamento. Eu falei para meus amigos, eu não vou me preocupar com o teu ganho. Que quem vai me sustentar é o Senhor. E Ele me sustenta. Tanto de eu falar essa palavra, um dia ele chegou para mim, usou uma pessoa e falou o seguinte: olha, Marco Aurélio, o Senhor mandou falar contigo, que é para você não se preocupar com nada. Ele será o teu sustento. Ele te dará roupa, se precisar viajar, ele paga a passagem, ele vai mover. E realmente, irmão, desde de 99 eu não sei o que é comprar roupa. Eu só ganho. Eu só ganho. Eu tenho roupa lá que nem consegui usar ainda, está lá dentro do guarda-roupa. Esse é o nosso Deus. Quando você se permite a cura da tua alma, e você entende, você se ergue, e você segue na direção que Ele quer, e você começa a perguntar assim: Senhor, eis-me aqui, que Tu queres que Tu faça? Me fala o que é, fala comigo o que o Senhor quer falar comigo e conosco. Eu não quero falar nada de mim, eu quero que o Senhor fale o que o Senhor quer, porque o Senhor é dono de tudo. O Senhor é meu dono, o Senhor é o dono da igreja, é dono de tudo que eu posso ver. Todas as pessoas que estão aqui são geradas pelo Senhor. E nessa hora o Espírito Santo começa a te falar as coisas. Mas vamos ver o que fala lá em Filipenses, capítulo 1, verso 27. Vou olhar para esse relógio. Aleluia. Amém. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do evangelho. Você está vendo o que a palavra está falando? Combatendo e no mesmo ânimo. Se a palavra te dá essa garantia, por que você fica... Ai, meu Deus! Olha para ver, pastor! Olha para ver, leve! Ei, tudo bem, nós vamos orar, mas Deus quer ouvir a tua voz. Ele quer ouvir você. Lembra de Elias? Mas, Senhor, só resta eu. Ah, é? E os outros lá, que estão lá ainda? Os outros profetas que não se dobraram ainda? Aí ele deu pão, água, deixou ele descansar, depois chamou, vamos que tem mais jornada.
Esse é o nosso Deus. Nós temos uma palavra poderosa que nos guia, que nos dá direção. Querido, nós estamos errando tudo. A direção, olhando para um lado, olhando para o outro, só por causa de uma coisa. Falta de ler o nosso manual. Falta de orar. Falta só de o quê? Vir à igreja, com alegria participar. Não olhar para a chuva, não olhar para o sol. Se tiver sem carro, vem. Até isso eu fui provado. Chegava a andar 10 quilômetros, 12 quilômetros a pé, para ir para a igreja. Cadê os carros, os 4 carros? Sabe o que aconteceu? Eu estava com eles tudo parado lá em casa. Aí eu ia vender. Aí os outros falavam, vende, vende, eu orando. E o Senhor falou para si, você não vai vender nada, você vai dar. Meu irmão, tive que dar os carros. Eu dei os carros. Fiquei sem carro. E o único carro que eu fiquei é o que estava quebrado. Quando você tem que dar uma coisa para os outros, não dá o ruim, você tem que dar o melhor. O ruim tem que ficar com você. O ruim ficou comigo, dentro da garagem quebrado. Os bois foram embora, de graça. Procura manter a unidade com os outros crentes em seus pensamentos, atitude, amor, espírito e propósito. Procure manter avivada a sua mente com as coisas boas. Faz algo com você, usa isso, procurar manter. A outra coisa que nós precisamos, comprometa-se à obediência. Faz um comprometimento com a obediência. Fala com ela, chama a obediência, a existência dela. Diz, eu me comprometo contigo, obediência. Faz um relatório. Como diz lá em Filipenses, capítulo 2, verso 13. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Quem está operando na sua vida é Deus. É conforme a vontade dele, não a nossa. Por isso que precisamos conhecer a palavra e dizer, Senhor, faça a tua vontade. Deixa eu conhecer. Eu não posso andar cego aqui. Eu preciso conhecer. E Ele te conhece, Ele te mostra. A próxima parte significa permita. Permita que a obra da salvação de Deus funcione completamente em você. Permita que a obra de Deus funcione na sua vida. Segunda, reconheça que toda a sua vida cristã de estar disposto a fazer a obra de Cristo. Você tem que reconhecer, a tua alma tem que reconhecer que você precisa estar disposto a fazer a obra de Deus, a obra de Jesus Cristo, a qual Ele nos confiou. Ele diz, olha, vocês farão a obra maior do que a minha, porque Ele teve 3 anos de ministério, nós temos muito mais tempo do que Ele, para ganhar muito mais almas do que Ele. É isso que precisamos botar na nossa consciência. Determine os seus próprios pensamentos. Determina os pensamentos. Foca no alvo. Determina. Não tira os olhos dali. Não deixa nada que te chame a tua atenção para te tirar você daquele alvo. O teu alvo é Jesus. O teu alvo é Jesus. É Ele que vai te levar para a eternidade. Faça que a sua mente se concentre. Exercita ela a concentrar. Às vezes a gente vai orar, ela começa, quieta aí. Tem que falar assim para ela, quieta aí. Eu faço assim, amigo. Às vezes quando eu estou lá começando a orar, quieta aí. Você vai ficar, mas o meu espírito não, vai embora. E quer ficar contigo aqui não. Tem que falar, meu amigo, para renovar a mente. Parece uma besteira, mas é uma coisa que você chama a atenção. Outra coisa, acredite. Acredite, você é um potencial. Você é filho de Deus, você tem o poder, você tem o Espírito Santo da tua vida. Que Deus sempre termina o que Ele começou, incluindo a obra dele em você. Entendeu?
Ele vai terminar a obra que começou em você. Acredita nisso. É a palavra de Deus na sua vida. Como diz lá em Filipenses, capítulo 1, verso 6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até a data, até o dia de Jesus Cristo. Você está vendo? Todo dia somos aperfeiçoados até a vinda de Jesus Cristo, amigo. Não desanima, não. Dá um tapa nessa alma e fala: se aquieta-te. Fala para ela, dá uma ordem: se aquieta-te. Vamos adorar o Senhor. Outra coisa que muitos dos crentes têm medo: não tema a morte. Lembre-se, não tema a morte. Lembra-se. Quem morrer no momento é de acordo com a vontade de Deus, é somente uma vitória para o crente. A morte é uma vitória para o crente. A morte não é para a gente viver nessa terra, não. A morte é para a gente ir para a eternidade. Bota isso na mente, querido, porque tem medo dela. Por isso que eu sempre falo nos velórios: como está seu passaporte? Está em dia? Porque na hora que você chegar ali, ó, com o passaporte, e abrir, e ele olhar, se não tiver nenhum problema, ele vai carimbar. A morte ali, querido, é só o passaporte. Como diz em Filipenses capítulo 1, verso 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Temos que mudar a mente. Temos que mudar. Parar com essas coisas. Eu estou aqui, irmão, se amanhã eu morrer, morri. Mas para a glória de Deus, porque chegou a hora dele. Tudo está sob o controle dele. Diz que a vida e a morte estão na mão dele. Ele não falou o modo que vamos morrer, seja por tiro, acidente, o que for. Não interessa. Mas é chegada a nossa hora. Escolhas. Estar contente com as circunstâncias. Ai, como? Eu estou sofrendo, sem dinheiro, sem nada, como é que eu vou ficar alegre? É a hora. É na tristeza e na alegria, meu filho. Vamos glorificar o Senhor, adorar Ele. Ele está acima de todas as coisas. Isso é para dizer para a nossa alma e mostrar para ela: está vendo? Eu estou com pouca comida, eu estou com pouco dinheiro, eu estou andando a pé, mas isso não é nada diante do meu Deus, que está acima de tudo. Por isso que ele falou: renova a mente. Como diz aqui em Filipenses capítulo 4, verso 11. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Eu passei isso e passo. Eu sei muito bem o que é esse versículo aqui. Eu sei o que é. Saiba e acredite que Jesus lhe permitirá fazer tudo o que ele pede. Nada é impossível para aquele que acredita nele. Ele pode fazer tudo pela sua vida. Basta você ficar buscando ele de todo o seu coração. Envolver a sua alma junto com ele. Como diz lá em Filipenses 4:13. E aqui a gente vai. Diz o seguinte. Vamos junto? Quem pode repetir? Vamos ler? Como é que é? Agora vira o dedinho para a tal da alma que estava te perturbando. Fala para ela. Fala para a tua alma aqui, ó. Eu acho que ela não ouviu ainda não. Como é que é? Jesus. Uma salva de palmas para o nosso rei. A alma que estava nos perturbando, agora hoje ela se alinhou. Porque hoje ela ouviu a palavra de Deus e viu que ela precisa se entrar no prumo, porque ela não pode atrapalhar os servos do Senhor. Amém? Então feche seus olhos. Soberano Deus, eterno Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Somos gratos, Deus, pela Tua palavra.
Somos gratos por esse momento, pela cura que o Senhor trouxe à nossa alma, pela direção, nos mostrou o que nós precisamos fazer. O Senhor nos trouxe a direção pela Tua palavra, nos mostrou, Senhor, tudo o que precisamos fazer, porque o Senhor tem grandes propósitos para a nossa vida. E hoje queremos agradecer ao Senhor, pela Tua palavra, pela Tua direção que o Senhor nos desse hoje. Obrigado, Senhor Jesus, por esse momento tão maravilhoso que o Senhor nos deu hoje, essa oportunidade de podermos fazer o melhor pelo Senhor, e assim nós somos restaurados em Cristo Jesus. Amém? Amém. Agora bota a mãozinha naquele coração maravilhosinho, isso que Deus construiu tão bonitinho, e fala assim: Senhor Jesus, é tão bom saber que a Tua palavra restaura, transforma, liberta e faz nós conhecer um novo. Por isso, Jesus, eu te quero hoje, eu me entrego totalmente a Ti e quero ver qual é a Sua perfeita vontade na minha vida. E eu quero me permitir, em nome de Jesus. Amados, temos quem aqui hoje que pela primeira vez fez essa declaração de Jesus Cristo na sua vida, que você sentiu que algo te chamou a atenção durante essa palavra, que você possa, possível, se levantar e vir até aqui que eu quero falar algo contigo. Você que se sentiu tocado, porque você viu hoje que você é filho de Deus. O que não deixa você se aproximar dele é a sua alma, e fica te perturbando. E nesse momento eu quero ver alguém que quer vir até aqui ao altar, se aproxime. A igreja, por favor, de pé. Igreja maravilhosa do Senhor. A você que foi tocado, eu peço a você que venha até aqui ao altar. Você convidado, foi convidado, alguém te trouxe, que alguém esteja acompanhando. Venha até aqui com esse convidado, por favor. Aleluia. Isso, adore.